O aumento da intolerância e a sensação de impunidade estão levando também ao aumento de linchamento no Brasil. Quais seriam as razões dessa forma de justiça feita com as próprias mãos? Desconfiança da justiça comum? Onda de violência? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Milton Lívio Lemos Salles, titular da 4ª Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 18 anos e já passou por 4 comarcas: Brumadinho, Araçuaí, Montes Claros e Belo Horizonte, onde está há 7 anos. Doutor Milton, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico mais uma vez. O prazer é todo nosso. Muito obrigado. Doutor Milton, a questão do linchamento aí, é comum a ocorrência de linchamentos no Brasil? Bom, veja bem, o linchamento é uma prática, né, remonta lá à Revolução Americana, 1780, com o coronel Charles Lynch. E daí surgiu o nome linchamento. O linchamento é uma coisa assim primitiva, aonde você não tem um Estado democrático de direito, porque no Estado democrático de direito é o judiciário, é a polícia que tem que funcionar, cuidar, as instituições, cuidar, né? da justiça, da segurança pública, cuidar, né? da segurança, cuidar daquele que comete um crime. E o linchamento é quando o popular se acha no direito de esquartejar, de linchar uma pessoa pelo cometimento de um crime. Agora, veja bem, isso sem um processo, sem uma investigação. Sem a defesa, né? Sem um contraditório, sem nada. Você pode, inclusive, linchar uma pessoa erroneamente que esteja exercendo uma legítima defesa, porque aquilo que você vê pode não ser exatamente como exatamente se suspeita, o que está né? acontecendo. Agora, é um ato de violência, de brutalidade. É também um crime? Não, nós não temos o crime de linchamento. Então, quem comete, né, um linchamento que venha a resultar em morte teria que ser enquadrado, digamos assim, no artigo 121, que é homicídio, e 129 do CPB, que é de lesões corporais. Nós não temos a figura típica de linchamento no Código Porque Penal se trata brasileiro. aí de um crime que é coletivo e é difícil identificar a responsabilidade daquela morte. Mas se nas filmagens é possível identificar alguém que se excedeu, que abusou mais daquela situação? Com certeza, como eu disse anteriormente, quem agir dessa forma estará cometendo um crime de homicídio, um crime de lesões corporais. Agora, o que ocorre na sociedade brasileira e aonde acontece o linchamento é que a sociedade se tornou benevolente com aquela pessoa que comete esse tipo de crime, porque nós estaríamos, então, diante de um justiceiro, né? Justiçamento, né? Justiçamento, que é uma expressão criada pela Ariadne, que é estudante desse tema, doutoranda, né? E eu trago um dado importante que a gente deve pensar. Em 30 anos, nós temos 589 casos de linchamento investigados na região metropolitana de São Paulo. Maior ocorrência do país, não é isso? Somente um chegou a ser julgado, a ser investigado. Então é um crime impune no Brasil. Por causa dessa tolerância, né? Mas isso é uma bárbare. Isso aí é o linchamento é uma coisa primitiva, de civilização primitivas, em que não existe o Estado democrático de direito.
Muito bem. Doutor Milton, eu vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco você analisasse para a gente essas formas, se existem várias formas de linchamento, porque elas parecem que quase sempre começam com espancamento. Depois a coisa fica fora do controle. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Daqui a pouquinho a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo as ocorrências, o aumento de linchamentos no Brasil, a justiça com as próprias mãos. O nosso entrevistado é o juiz Milton Lívio Lemos Salles, que é titular da 4ª Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte. Doutor Milton, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito das formas. Se existem formas de linchamento diferentes, são várias, ou se é sempre começa com espancamento, depois foge o controle, enfim, a brutalidade toma conta. Bom, como que ocorre o linchamento? É naquele clamor, né, pela justiça e aonde aquele movimento assim de fazer justiça, de vingar, de esquartejar, de linchar aquele que se tem a ideia que estaria cometendo um crime. E como eu disse anteriormente, muitas vezes pode ser que a pessoa esteja, inclusive, exercendo uma legítima defesa, né? Então... Ou até seja inocente, inclusive. Com certeza, porque nós não temos condições de avaliar um fato, né, que está ocorrendo ali naquela situação sem identificar realmente quem que é o agente criminoso. Porque você pode, inclusive, linchar, como eu disse, e o senhor ressaltou, né, um inocente. Então, movido pela emoção, pela indignação. Pela indignação. Pelo irracionalismo, esse clamor, essa explosão desse sentimento que leva o linchamento, isso é uma coisa extremamente perigosa. E são cenas chocantes, né? Quase sempre começa com espancamento, é como se quisesse, assim, destruir aquela pessoa completamente. Pois é, mas acontece que o que eu percebo é que a mídia, os programas que cuidam e que mostram a violência, eles praticamente fomentam e chamam a população para praticar o linchamento. Um espetáculo da barbárie, né? Com certeza. Como é que o senhor viu o comportamento da polícia nesses casos? Porque, muitas vezes, a polícia chega a salvar pessoas que estão sendo vítimas de linchamento. Em outros casos, às vezes, a polícia até deixa a coisa, tem tolerância, aceita aquilo ali. Como é que o senhor vê esse comportamento? Se a polícia mudasse esse comportamento, poderia evitar mais situações como essa? Sim, com certeza. Porque, veja bem, no linchamento, né, a polícia muitas vezes não tem como identificar os autores, os agressores, os que praticam, os que fizeram o linchamento. E se a gente tivesse uma polícia que investigasse mais isso, mas como eu disse também anteriormente, como a sociedade tolera isso, acaba que a força policial também passe a tolerar essas agressões. Mas, com certeza, a gente teria que afastar essas práticas na nossa sociedade, porque, como eu disse, é uma prática primitiva. Uma coisa de civilizações primitivas. Eu volto a esse tema daqui a pouco, doutor Milton. Eu gostaria agora de ampliar o nosso debate, convidando os estudantes hoje da Faculdade de Direito da FUMEC para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, primeira pergunta.
Os linchamentos têm como justificativa a impunidade, muitas vezes a morosidade do judiciário. Essa prática pode ser estimulada também pela certeza da impunidade de quem a pratica? Eu não vejo a questão da morosidade do judiciário, não. Eu vejo a questão da falta de investigação, de atuação da polícia, porque, como dito anteriormente, é uma prática que nós estamos tolerando e que não pode ocorrer essa tolerância, né? Olha bem, nós estamos aí, né? Tolerância e intolerância, porque o que justificaria o linchamento seria a intolerância. E a sociedade passa a tolerar os praticantes do linchamento, o que é um absurdo, porque quem tem que julgar, quem tem que apenar é o judiciário. E essa pessoa tem direito que a um devido processo legal, com ampla defesa, com contraditório, né? Então eu vejo que o problema da sensação de impunidade é por causa da tolerância social. Os resquícios da autotutela em nossa legislação abrem precedentes para a justiça com as próprias mãos? Não, em hipótese alguma. Aliás, o artigo 345 do Código Penal brasileiro, ele pune aquele que exerce, que acha que está no exercício de um direito, porque o cidadão não pode, em hipótese alguma, a não ser no caso de legítima defesa, nós temos também defesa da posse, que são os permissivos legais, mas o exercício arbitrário das próprias razões é apenado no Código Penal. Nós não temos esse direito de punir, de vingar, não, em hipótese alguma. A mídia e as redes sociais contribuem para os casos de linchamento? Eu falei a respeito disso, que nós temos programas voltados somente para noticiar crimes e noticiar de forma sensacionalista e de forma que a população é chamada para a prática do linchamento, para a prática da justiça, né? Porque nesses programas, na maioria das vezes, o protagonista, digamos assim, ele fala, e eu já assisti a alguns, a polícia não toma atitude, o judiciário não toma atitude. Como e até quando nós vamos permitir esse cometimento de crime, né? Então, aquela pessoa vira e fala assim, olha, faça você justiça com as suas mãos, né? Não permita. Isso é terrível. E o que é curioso é que quase sempre essa justiça com as próprias mãos termina na pena capital. Quer dizer, onde a pena de morte no Brasil nem legalmente é autorizada. Pois é um absurdo. É um absurdo. Isso é um absurdo, esse tipo de coisa, de linchamento. Gente, que barbárie. Exatamente. Doutor Milton, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor analisasse a seguinte questão. O senhor falou sobre o primitivismo que representam essas ações de brutalidade, de barbárie, do linchamento. Gostaria que o senhor relacionasse para a gente se em algum momento, na ocorrência da sociedade, isso facilita, estimula, incentiva mais ou menos os linchamentos. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico.
uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo o aumento de linchamentos no Brasil. O nosso entrevistado é o juiz Milton Lívio Lemos Salles, que é titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Milton, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito da trajetória do linchamento na história da humanidade. Sempre ocorreram linchamentos, de certa maneira, em alguns momentos com maior ou mais frequência. O senhor vê alguma relação para que o aumento do linchamento aconteça? Sim, sim. Nós temos, então, que ver que a criminalidade, a impunidade, a desonestidade vem crescendo em todos os meios, né? Porque nós temos também o linchamento político, o linchamento moral, em que não é dada a chance daquela pessoa se expressar e se defender, né? Mas o aumento da criminalidade, com certeza. Contribui para isso, contribui, né? Da insegurança, da impunidade, porque aí o cidadão, ele começa a executar, a fazer justiça com as próprias mãos. Sobre isso também, doutor Milton, eu gostaria que o senhor avaliasse o seguinte: as existências aí de grupos organizados, milícias, como acontece muito no Rio de Janeiro, Esquadrão da Morte, como tivemos no passado mais recente, o senhor vê nisso também uma espécie de linchamento organizado? As milícias, né? O Esquadrão da Morte, olha só para você ver que coisa terrível, né? Chegar a se organizar para fazer justiça, para punir, para matar, é uma coisa inacreditável. É um retrocesso institucional. Um retrocesso humanitário. Isso aí seria como negar o Estado democrático de direito, né? E virar e falar assim, bom, nós estamos lá no tempo da caverna, né? Idade Média, né? Do talhão, do olho por olho, dente por dente. Agora, doutor Milton, a respeito disso, quando acontece um linchamento, que tipos de crimes levam essas pessoas a linchar essas que são suspeitas de ter cometido um tipo de crime? Que tipo de crime leva a essa tendência ao linchamento? Olha, eu até pesquisei a respeito desse assunto. A intolerância é muito grande em relação aos crimes são os hediondos, né? Que está ali o estupro, né? O latrocínio, mas a intolerância social está tão grande que aquele que subtrai no supermercado, que poderia, em tese, estar até escorado, porque estaria cometendo um crime famélico, né? Assim, escorado porque estaria em um estado de necessidade que mesmo. Autorizaria ele a cometer uma subtração. Isso eu estou falando assim, em hipótese, né? A pessoa estaria naquele exercício daquela legitimidade, digamos assim, do seu ato, e vai ser interpretado como um criminoso e linchado, esquartejado, porque estava ali subtraindo uma peça de carne. É terrível. De um supermercado. Bom, doutor Milton, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor pudesse fazer a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Eu estive recentemente com o companheiro e amigo Durval Ângelo, deputado, nosso deputado querido, e ele me deu esse livro aqui que eu acho muito propício, porque o Durval, ele é um defensor dos direitos humanos, que é Tempos Sombrios, Escritos Políticos. Então, tem diversos artigos, né, que a gente deveria ter esse livro assim, todo dia abrir e ler um artigo, que são também os pronunciamentos do excelentíssimo deputado
na Assembleia Legislativa. Ok, boa indicação. Doutor Milton, agora, o senhor falou sobre esse livro aí dos direitos humanos, né? Que comete um linchamento, não tem noção nenhuma do que é direito humano, né? De forma alguma, né? O Durval, ele sabe muito bem, né, e todos nós sabemos, que os direitos humanos estão ali no artigo 5º da Constituição, né? E um dos direitos é ser considerado inocente até que seja julgado e condenado, né? Quem pratica o linchamento não está preocupado com essa garantia constitucional que é da inocência. Muito bem. Doutor Milton, sem entrar no mérito do que levou da suspeita ao linchamento, ou sem entrar também na questão do preconceito, se ocorre mais nas periferias das grandes cidades ou não, a quem relaciona isso também a dificuldade do acesso à justiça. Tem gente que acha que justiça é coisa para quem tem dinheiro, que pode contratar um advogado, enfim, a noção que se tem de justiça comum e tradicional. Como é que você vê a relação do acesso à justiça e essas pessoas nesse outro mundo que nós chamamos aqui de barbárie? O acesso à justiça. A justiça tem se tornado cada vez mais acessível. Isso aí é uma justificativa incoerente, porque nós temos os juizados, as atermações, em que não é exigido nem um advogado. Então, eu nego veementemente que a falta de acesso à justiça possa escorar, possa justificar um linchamento. O que você acha que pode ser feito para evitar novas ocorrências? Seria mudança na legislação ou seria aí um outro tipo de ação das instituições do Estado Democrático de Direito? Eu acho que, como nós dissemos, né, anteriormente, tem que se começar a conscientizar, a combater a impunidade dos praticantes de linchamento, com a atuação severa da polícia. Doutor Milton, o senhor acredita que esse comportamento da população, desse linchamento, que é uma espécie de vingança, está cobrando penas mais severas para crimes considerados hediondos, penas mais duras para se evitar a repetição de crimes? O próprio linchamento tem tido algum tipo de efeito sobre os criminosos? Não, em hipótese alguma, veja bem, a gente tem que afastar essa ideia de que penas mais duras espancam e reprimem o cometimento de crime. Em hipótese alguma. O que a gente tem que ter é uma justiça efetiva, uma justiça em que se puna os culpados, em que os culpados realmente cumpram pena, porque, veja bem, o linchamento, quando a pessoa chama para si, né, o direito de punir, é porque não está acreditando no judiciário. No Estado de Direito. No Estado de Direito. Muito bem. Bom, e fora do Estado de Direito não há solução, só tem barbárie, né? Pois é. Bom, eu conversei aqui com o juiz Milton Lívio Lemos Salles, que é titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte. E discutimos aí a ocorrência, o aumento de linchamentos no Brasil, o justiçamento, justiça com as próprias mãos. Doutor Milton, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico novamente. É sempre uma satisfação estar aqui com você. Muito obrigado. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.